Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Deus esteja na vida de cada um dos amados irmãos. Aqui quem está falando é o irmão Gilmar Santos, do grupo Canal dos Evangélicos e do Facebook Canal dos Evangélicos. Eu venho aqui responder algumas perguntas de alguns amados irmãos que têm me perguntado o que eu acho desses humorísticos, gospel, que ficam fazendo brincadeira com o Evangelho, ficam brincando aí, esses pastores que tem na internet aí brincando com o Evangelho. Meus amados, vou responder uma coisa sinceramente mesmo: esses homens são homens usados por Deus. Por que eu digo isso, meus amados? Porque eles estão demonstrando o verdadeiro evangelho que está sendo pregado nas igrejas. Um evangelho falso, mentiroso, um evangelho de teoria da prosperidade, um evangelho que não tem nada a ver com aquele evangelho que está escrito aqui na palavra do nosso Deus. E eles não estão debochando do nosso Deus, eles estão debochando dos pastores que brincam com essas coisas. Por que eu digo isso? Porque na própria palavra do nosso Senhor fala em Gálatas 6:7: não vos enganes, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o seu ser humano semear, isso também colherá. Esses amados irmãos, eles não estão brincando com o evangelho de Cristo. Eles estão brincando com o evangelho dos pastores que são pregados, um evangelho que vem da cabeça deles, um evangelho que não tem nada a ver com aquilo que o nosso Cristo deixou escrito. Porque se eles estivessem realmente zombando do evangelho que está escrito na palavra do nosso Deus, certamente Deus já teria os matado, já teria o recolhido dessa terra. Mas eles não estão brincando com o evangelho que está aqui, eles estão brincando com o evangelho que sai daqui, da boca dos homens. Por isso que eles brincam desse jeito. Eles brincam, e tem que brincar mesmo, mostrar a realidade. Deus está permitindo isso, que eles amostrem aos seus o verdadeiro evangelho que está sendo pregado nas igrejas, e não aquele que está aqui na palavra do nosso Senhor. Estudem a Bíblia, meus amados, estudem a Bíblia. Estamos no fim dos tempos, onde o falso evangelho está sendo pregado nessas igrejas por aí. Algum desses pastores aí nunca receberam o chamado do nosso Deus, estudou teologia. E esses pastores que estudam teologia, eles são envergonhados realmente pelo Satanás. Muitos amados irmãos me perguntaram: Gilmar, por que você não estuda para ser pastor? Eu disse: não, para quê? Para que eu vou estudar? Eu não recebi ainda o chamado do meu Deus. Se Deus me chama, aí sim eu vou ser pastor. Porque não adianta eu ser apenas mais um aí, tá na fila, ficar na fila aí, um atrás do outro aí, pregando aquilo que vem na sua cabeça e não o que está escrito aqui na palavra do nosso Deus. Nós temos que receber o chamado do nosso Deus. Por isso tem muitas igrejas aí sendo destruídas. Por quê? Nunca receberam o chamado do nosso Deus, esses pastores, sendo envergonhados. Estão sendo todos envergonhados. Deus está mostrando quem é e quem não é dele. Agora, se Deus me chama para ser o pastor, aí é outra coisa que eu vou sempre ouvir o nosso Deus e ler dentro da palavra dele e sempre ouvir ele falar. Aí é outra coisa. Não precisa eu estudar teologia, tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, saber da Bíblia, comer a Bíblia, como diz o nosso amado irmão Samuel Mariano. Os errados que eu acho é as pessoas tentar levantar um processo contra esses amados irmãos aí que ficam brincando com esses evangelhos aí. Estes que sentem mesmo que eles estão falando a verdade é os que levantam mais processo e vão falar contra esses homens de Deus. Eu gosto muito deles, quero mandar até um abraço para esses amados irmãos aí, o pastor Arnaldo, pastor Paulo Júnior, pastor Jacinto Manto, gosto muito, é muito engraçado. Pastor Adélio, um abração aí para vocês aí, meus amados, vocês são os grandes homens de Deus. Paulo Júnior é um homem de Deus usado mesmo, palavra afiada de um lado e do outro. Vejam eles aí, meus amados, vejam eles, são grandes homens de Deus. E além do mais, Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Se realmente esses amados irmãos estiverem falando do evangelho, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele diz aqui na palavra dele, em Ezequiel 18:23: tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha que palavra forte, meus amados. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que eu digo, por isso que tem esses pastores aí sendo envergonhados, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E se Deus tivesse, Deus já tinha matado eles. Mas Deus não tem. Por isso que tem esses pastores aí pregando o falso evangelho na igreja, esses outros amados irmãos aí brincando com o evangelho que esses falsos pastores
pregam nas igrejas, e assim vai sucessivamente. Mas eu, Gilmar dos Santos, só quero ser pastor se um dia o meu Deus me chamar, para que jamais a minha igreja seja envergonhada como essas igrejas desses homens daí do mundo, que nunca receberam o chamado do nosso Deus. Estudaram teologia. Gilmar vai estudar teologia? Não vou estudar teologia. Quero receber o chamado de Deus. Aí sim eu serei um pastor. Eu serei um pastor. Pastor para mim é esses que receberam o chamado de Deus, e não esses que estudaram teologia. Isso não é pastor. Vai cair. Em nome de Jesus cai. Porque Deus permite que o Satanás entre, porque ele não chamou para ser pastor. Amém? Fiquem todos na paz, meus amados. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome santo de Jesus. E vigiem, vigiem. Nós estamos no fim dos tempos, onde o diabo tem entrado dentro das igrejas. Preste muito bem atenção nas pregações que estão sendo pregadas hoje em dia. Se não bater com o que está aqui, sai fora. Sai fora. Vai existir um tempo em que nós não sairemos nem dentro de casa, porque dentro da nossa própria residência é onde nós vamos passar a fazer cultos. Vai chegar tempo ruim. As igrejas têm que se unir uma com a outra. Vai chegar tempos tristes, aonde pai entregará o filho por causa que o filho é evangélico, onde mãe entregará o filho porque o filho é evangélico. A morte surgirá de dentro da tua casa para ti. Tudo está escrito em Mateus capítulo 24. Leia isso. Amém? Fiquem na paz, meus amados. Deus é na vida de cada um de vós.